Eterno Pai, glorificamos, ó Deus, o Teu santo nome, porque reconhecemos que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E como diz a Escritura, Deus, as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, Senhor, porquanto, ó Deus, não há maior amor do que este, de dar a vida pelos seus irmãos. Ó Deus, como está escrito, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele também todas as coisas? Senhor, não há nada maior que dar uma vida, a vida de um inocente, não há nada maior que o sacrifício de um pai vendo o seu filho pagando por pecados que não cometeu. Por isso a Escritura não nos chama de vencedores, pois mais que vencedores, ó Deus, porque vencedor é aquele que entra numa batalha e pode perder ou ganhar. Nós, Senhor, não temos por que perder, pois a nossa vitória já foi conquistada no grande amor de Cristo Jesus no Calvário. Por isso te glorificamos e pedimos a tua bênção. Dá-nos hoje as tuas espadas, as tuas armas, para desfazermos as obras do diabo e glorificarmos o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Eu gostaria de seguir ainda. Baixa um pouquinho. Em Mateus 25, na sequência do nosso texto, Mateus 25, 14. Nós temos a conhecida parábola dos talentos. Gloriosamente vimos mais uma vez a parábola das 10 virgens e hoje vamos dar uma olhadinha nessa parábola aqui. Você sabe o que é uma parábola, né? Uma parábola é uma forma de se falar alguma coisa não tão direto, mas ao mesmo tempo eu considero direto. Por exemplo, quando Davi cometeu adultério com Betseba, mandou matar Urias, o profeta Natã diz para ele: Davi, um homem tinha uma novilha e o outro tinha um montão, e vai contando aquela história, e enfim, chegaram lá uns viajantes, e o homem tinha que sacrificar novilhas para aqueles homens, mas não pegou das suas, foi pegar daquele que só tinha uma. Davi falou: este homem é digno de morte. Ou seja, Davi entendeu muito bem aquela história, e falou: este homem é digno de morte. Ele falou: isso é um absurdo, pegar uma novilha de alguém que só tem um, de um pobre, enquanto o cara é rico. Cadê esse camarada que eu vou mandar matar ele? Aí o profeta diz assim: esse homem, não precisa procurar por ele não. Olha no espelho, né, irmão? Esse homem é você. Não foi você que lançou mão da novilha de Urias, Betseba? Enquanto que você tem a mulher que você quiser aí, ó. Você tem quantas mulheres você tem? Você já parou para contar? Você se perde quando conta? Você precisava pegar aquela? O homem digno de morte é você mesmo. A sua sentença está correta. Mas de alguma maneira, eu posso imaginar Natã falando assim: eu não tenho nem explicação, cara, mas tu vai viver. Deus falou que não vai te matar. Deus falou que vai traspassar o teu pecado, não vai te perdoar, como muita gente pensa que Deus perdoou Davi. Se Deus perdoasse Davi, ele não seria justo. Ele é justo. Não pode. A Escritura diz que ao culpado não tem por inocente. Não, Deus não perdoou Davi. A palavra lá no original diz: Deus traspassou o pecado de Davi, não perdoou. Nós já até caminhamos um pouco já sobre essa questão. Então, Natã, ao invés de falar um homem tinha uma mulher, Natã falou: um homem tinha uma novilha. O outro homem tinha um monte de mulheres? Não, outro homem tinha um monte de novilhas.
Então, isto é a parábola, uma forma de linguagem comparativa, né? Ou simbólica. Eu vou até usar isso que eu acho melhor no meu entendimento. Uma forma de linguagem simbólica. Isto é a parábola. E quantas vezes eu já falei com tantas pessoas por parábolas, né? A gente pensa numa situação e fala, comenta no meio de uma conversa, etc, etc. E sabe que aquilo está servindo para aquela pessoa. Ou seja, o Espírito Santo que nos dá a falar de muitas maneiras. Porque muitas vezes Deus olha para alguém, como eu já vi profecias na igreja, em que alguém vai entregar uma profecia e vira assim claramente: olha, meu irmão, você aí, Deus está mandando você, ó, corrige, se endireita, se conserta, senão tu vai para a cova. Acabou. Não tem parábola, né, irmão? Tem vez que não tem parábola na história, mas tem vez, como eu já vi, um profeta entregando a profecia para uma irmã uma vez: minha irmã, olha, na Escritura, quando Deus falou com Adão e Eva, disse: olha, Eva, você vai ser submissa ao seu marido. Ele está usando uma parábola. Ele poderia ter chicoteado aquela mulher, mas a maneira que o Espírito Santo foi tratar com ele ali foi diferente, né? Então, minha irmã, olha, Adão era o sacerdote, Eva era a auxiliadora. Este é o projeto de Deus. Está entendendo, minha irmã? Aí a irmã, aquela carinha bem, né? Ou seja, poderia simplesmente dizer: ó, irmã, o projeto de Deus para a tua vida, seja submissa ao teu marido, e acabou a história. Não quis falar daquela maneira, ou o Espírito Santo não deu a falar daquela maneira. Ele usou uma linguagem simbólica, comparativa, ele usou uma espécie de parábola, mas falou de modo bem claro, todo mundo entendeu, não entendeu, irmão? Então, as parábolas de Jesus, eu te garanto uma coisa, todo mundo entende elas. Só não entende quem não medita, porque qualquer texto que você lê uma única vez corrido, você não capta tudo que aquele texto tem para dizer. Se você lê uma poesia corrido, aquela leitura rápida não vai te revelar tudo que aquele texto tem. Por isso que nós lemos a Bíblia uma vez, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Quantas vezes já lemos o mesmo texto na Bíblia? Eu não tenho ideia de quantas vezes já li os mesmos textos. Incrivelmente, pregando, eu já preguei sobre os mesmos textos mais de 20 vezes. Esse, por exemplo, de Samuel, aí eu já perdi a conta de quantas vezes preguei sobre esse texto. Às vezes segue 3 cultos seguidos, já teve aqui na igreja 3 cultos seguidos que eu preguei sobre Samuel. 3 cultos seguidos. E eu olhava para o texto: mas Jesus, é isso mesmo? Ficava até assustado, mas eu vou pregar de novo. Eu preguei, quarta eu preguei sobre isso, domingo eu preguei sobre isso, vem a outra quarta eu vou usar o mesmo texto. Mas se você olhar as mensagens, eu uso o mesmo texto, mas estou falando coisas diferentes. Então, vamos voltar aqui para esta parábola. Diz assim, a parábola dos talentos, Mateus 25:14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, ele lhes confiou os seus bens. Primeiro, veja bem, pois será como um homem. O que será como um homem que se ausentou? O que? O texto não começa daqui, ele começou lá no capítulo 25, quando Jesus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aí ele termina a parábola das 10 virgens, ele começa outra, e ele diz também: e também será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos. Então, o que será? Diz lá, o reino dos céus, tá? Então, o reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1,
a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Não foi isso que Jesus fez? Jesus estava com os seus discípulos e ele disse, ficar em Jerusalém até que nós sejam revestidos. Ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós, muitas coisas que não entendíamos no começo da revelação de Jesus Cristo, os apóstolos e nós fomos entendendo ao longo da caminhada. Ou seja, muitas vezes nós achávamos que todos nós seríamos pregadores à frente da igreja. E muita gente sustentou que tinha que ser. Sabe o resultado? Hoje não é nada. Muita gente sustentou isso. Ao longo da história nós aprendemos que Jesus ele está dizendo, o reino dos céus. Eu te pergunto, onde está o reino dos céus? Quando ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, onde estão as 10 virgens? No céu ou na terra? Onde estão as 10 virgens? No céu ou na terra? Na terra. Então ele está fazendo uma comparação do reino dos céus na situação que ele está sobre a terra. A questão é terra. Quando ele compara a parábola das 10 virgens, referindo-se à igreja, está falando da terra. Inclusive está falando de igreja que não é arrebatada, etc. Está falando da terra. Então, Jesus está mostrando que o reino dos céus na terra, nós temos visto pessoas com diversos talentos. E diz que ele vai repartir a cada um segundo a sua própria capacidade. E nós vemos que talentos diferentes são dados às pessoas. E quem dá o talento? Não sou eu quem conquisto o talento. É Deus que dá, irmão. E a igreja precisa aprender isso. Tem muita gente metendo o pé na porta, querendo arrombar, querendo obrigar Deus a abençoar. Meu irmão, não adianta, que Jesus não entra em planos feitos por mãos humanas. É ilusão. Você pensa que eu estou indo atrás de um púlpito porque eu disse assim, eu vou chegar atrás do púlpito. De qualquer jeito, eu vou lutar, eu vou fazer seminário, eu vou chegar atrás do púlpito. Você acha que essa minha força, essa minha vontade seria o bastante? Alguém disse assim, Senhor, manda-te que no teu reino, o meu filho, um se assente à tua direita e outro se assente à tua esquerda. Fala assim, mulher, você não sabe o que você pede. Aí vira para os homens lá e diz assim, vocês podem beber o cálice que eu bebo? Podemos. Vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Podemos. Jesus fala assim, verdadeiramente, vocês podem beber o cálice que eu bebo e podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, quem escolhe é o meu Pai. Não só aqueles dois, muita gente já bebeu aquele cálice. Então eles não eram os únicos que poderiam beber aquele cálice. Então tem lugares que estão reservados pelo poder de Deus. Ele vai ver quem merece. Vamos assim dizer, o critério é dele. Então, os diversos talentos, principalmente nesta parábola, revela que cada um de nós suporta uma carga diferente. Nós não suportamos todas as mesmas cargas. Quer ver como não? Quando eu fui preso, estávamos presos, quando Deus nos capacitou a suportar a prisão, nós saímos da prisão sem nenhum medo de voltar para lá, não foi? Foi. É só acessar os nossos vídeos na internet, que eu estou arrebentando com o juiz, com a delegada, com outro delegado, com outro, tudo que armaram para mim, com jornalista. Quem olha diz, pô, esse cara vai ser preso de novo. Eu estou aí para isso? Estou nem aí.
Lá em Niterói, houve um mesmo caso de perseguição contra um pastor. Ameaçaram ele, porque ele tinha um trabalho na internet. Vai lá procurar o trabalho. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Quando liguei para lá, para a igreja do homem, vem cá, aconteceu isso assim. Não, aqui não aconteceu nada. Eu falei, como que não aconteceu, minha filha? Está aí em todos os jornais, está em notícia da internet. Vocês querem esconder o quê? Ou seja, eles não estão preparados para carregar esta carga. Ela, para mim, ela é tão leve que eu carrego com um dedo. Enquanto eles retiraram todos os trabalhos que o delegado macumbeiro, que inclusive é o mesmo, né, que foi agora afastado do cargo, porque estava recebendo 16 mil reais por mês da contravenção do jogo do bicho, deve ser o dinheiro com que ele pagou o diploma da filha dele e dos outros filhos, deve ser o dinheiro com que ele andava de carro zero, deve ser o dinheiro com que ele desfilava de terno, bons relógios. O meu não, o meu dinheiro é fruto do meu suor. Por isso eu disse para ele na delegacia, olha a distância que nos separa. Né? Então, enquanto lá eles estão querendo esconder, ocultar, dizer que não, que a igreja não recebeu nada, que o pastor não compareceu na delegacia, enquanto eles lá querem esconder, eu quero colocar para fora. Aí eu meto uma placa dessa aí na porta da igreja, tempo pós-prisão, é bom que todos saibam que eu já passei por lá. Isso faz diferença da minha vida para a vida de outros pregadores. Eu sei que prego Cristo Jesus, eu sei que prego a verdade, porque eu vejo os anjos passeando à minha volta. Eu ouço Deus, eu sei. Eu sei que armas não conseguem me derrotar, demônios saem do meu caminho quando eu venho passando, eu sei a quem eu sirvo. Aí o resultado, eu carrego as cargas, eu vou em frente. E cadê os outros pregadores? São ameaçados, calam a boca. Quando saiu aí uma lei, que eu vi o diretor da Supervia dando entrevista na Band News, ele falou, não é nem lei, nós só colocamos a placa lá, proibido pregação religiosa dentro do vagão. Cadê os pregadores do trem? Cadê os homens que diziam, cansei de ver jovens dizendo, eu tenho ministério de pregar nos trens. É mesmo? Mas uma plaquinha calou tua boca? Põe uma plaquinha na minha frente para você ver o que eu faço com ela. Então, Jesus reparte a cada um segundo a sua própria capacidade. Quem não tem capacidade para carregar o que eu carrego, não adianta tentar. Porque é Deus que sabe o limite de cada um. E não adianta eu olhar para o ministério de alguém e achar bonito e dizer, eu vou fazer também. Não adianta, porque cada um tem a sua própria capacidade, né? Às vezes aí na obra, eu fico olhando o Raimundo, pega um saco de cimento de 50 quilos, joga no ombro, sobe escada, eu digo assim, caramba. Às vezes eu tento fazer, digo assim, só Jesus mesmo. Cada um tem o seu talento, né, irmão? Então, essa realidade nos mantém de pé. Nós temos que caminhar e você tem que fazer a oração que eu fazia. Jesus, eu não quero ser nada, eu quero ser o que o Senhor quiser que eu seja. Uma vez um pastor chegou para mim, para os jovens, né? Tinha vários jovens na igreja, tinha mais de 100 jovens na igreja grande, com mais de 1000 membros, e eles pregando e batendo um papo e tal. E aí, o que vocês querem ser na obra de Deus? Aí um disse assim, eu quero ser pastor, eu quero ser um profeta, e cada um foi dizendo um monte de coisa. Tinha gente que dizia assim, eu quero ser um pastor avivalista, e aí surgiu o nome que não acabava mais. Cada um cria o seu próprio ministério. Aí quando chegou a mim, e aí, varão, o que você quer ser? Falei, irmão, não tem essa visão não. Para Jesus eu só disse o seguinte, eis-me aqui, o que ele me mandar fazer eu faço. Não, varão, de jeito nenhum, você tem que ter uma visão ministerial. Eu falei, eu tenho. A minha visão ministerial é servir Jesus. Se ele me mandar lavar um banheiro, eu vou feliz da vida, irmão.
Se ele me mandar varrer um chão, eu vou feliz da vida. O talento que ele colocar na minha mão, eu vou empenhar minha vida naquilo. Agora, tem gente que acha que o talento vai ser só, 5 talentos. O outro recebeu quantos? 4? 2. E o outro? 1. Tem gente que acha que talento é 5. Só que o homem que recebeu 1 não levou a sério, foi para a cova. Talento de Jesus, todos eles têm valor, todos eles são gloriosos. Saiu do trono de Deus, pega com unhas e dentes, irmão. Pega com unhas e dentes, Esse dia achei interessante, A minha esposa pediu para o irmão Cícero estar ali ajudando na entrega dos CDs. Irmão, você acha que esse trabalho não é importante? Você não vem aqui e não pede CD? Você não leva os CDs para distribuir, para fazer a obra, para transferir para o teu computador, para jogar no Facebook? Isso não é uma obra importante? Deus já não tem revelado que essa obra pela internet é importante nesse ministério, a ponto de Deus mostrar que a informática aqui para nós é uma cadeira ministerial? Aí o irmão Cícero teve um sonho. Teve um sonho que estava lá na entrega do CD, mais ou menos eu lembro o sonho, e ele virava para minha esposa e para perguntar alguma coisa, ela dizia assim, se vira aí, dá seu jeito. Mais ou menos isso que eu lembro do sonho. Ou seja, Deus mostrando para ele, vai, faz. Você consegue, o talento está na tua mão. Mas às vezes, qualquer coisa mínima parece complicada, mas é Deus que capacita. Quando Jesus falou assim, vai para tal lugar e funda a minha igreja, eu falei, Jesus, como é que vai ser esse negócio? Ou você acha que eu digo assim, opa, beleza, Jesus me mandou fundar a igreja. Que nem Moisés foi a Faraó, Deixa comigo agora, o Faraó vai ver, o Senhor me enviou. Foi sim, vai pensando. Nem nós sabemos o talento que existe em nós, só quem sabe é Deus. Nem nós sabemos o talento que existe em nós, só quem sabe é Deus. Então, irmão, voltando aqui para o nosso texto, diz, o homem foi e confiou seus bens. Verso 15, a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então, partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Veja, tem pessoas que ficam titubeando demais. Aqui diz que o homem recebeu 5 talentos e ele saiu imediatamente, meu irmão. Tu sente que flui algo na tua vida? Então vai em frente. Tem alguma dúvida? Você tem direito, todo ser humano tem direito a ter dúvida até certo ponto, tem direito. Dobra os joelhos, acaba com a dúvida e marcha. Mas não pode ficar perdendo tempo. O homem reconheceu que recebeu algo de Deus, falou, eu não vou mais cruzar os braços, vou para a luta, vou para a batalha. Aí ele foi imediatamente. Cada um foi granjeou, mas teve um, voltando a esse ponto, que enterrou. Aí vai chegar uma hora que Jesus vem pedir contas. Cada um vai ter que prestar contas a Jesus daquilo que ele colocou nas suas mãos, colocou na sua vida. E muitos não estão valorizando o que têm. Por exemplo, eu conheci um testemunho dentro de uma igreja e tinha uma irmã que a esposa do pastor falava a língua estranha. E tinha uma irmã que começou a buscar em Deus, Senhor, eu também queria falar língua estranha, tal. E de repente ela começou a falar língua estranha. Uma língua diferente da esposa do pastor. Isto é óbvio.
Cristo, é óbvio, tá, meu irmão? Você já viu igrejas por aí, principalmente assembleias, que todo mundo fala a mesma língua? Não fala não, aquilo é uma palhaçada. Língua estranha, cada uma tem a sua. Sabe por quê? Porque a língua estranha, ela tem a ver com a coluna ministerial da vida de cada um. É algo individual. Mas a irmã lá recebeu, falava uma língua estranha, aí foi reclamar com Jesus. Não, Jesus, eu não queria essa língua estranha, eu queria uma língua estranha igual a da esposa do pastor. Não parece uma piada? Mas foi verdade. Foi verdade esse fato, em que a irmã recebeu o talento dela, vamos dizer, porque uma língua estranha, irmão, ela serve de muitos sinais pessoais. Língua estranha não é para você provar nada para ninguém, não. Tem gente por aí que pensa isso. Eu falo língua estranha, viu, irmão? Eu sou cheio do Espírito Santo. Como se falar língua estranha fosse regra de ser cheio do Espírito Santo. Eu não acho essa regra em parte nenhuma da Escritura. Então, não importa o que você recebeu. Se você recebeu do Senhor, isto é importante. E Deus vai te pedir contas. Aí ele vem no que recebeu 5. E aí? O que você fez com o que eu te dei? Senhor, tu me deste 5, está aqui outros 5. E o outro? Senhor, tu me deste 2, está aqui mais 2. E o outro? Ah, Senhor, tu me deste 1, olha, eu sei que tu és homem muito sério. Tu ceifas onde não semeaste, tu colhe aonde não plantaste, tu és terrível. Então, eu escondi o que tu me deste, está aqui o que é teu. Ó servo negligente. Está aqui o que é meu. Só o que é meu? Irmão, a visão de Deus é a seguinte: o que Ele nos dá, seja 5, 2 ou 1, o que Ele nos dá é tão poderoso que nós somos obrigados a conquistar. Ele não aceita, ele não admite colocar algo na nossa vida e quando ele vier para nós prestarmos contas, ele encontrar só o que ele colocou. Ele não aceita isso. Porque ele sabe que o que ele tem dado é poderoso. Tudo que Deus põe na sua vida, ele faz com que 1.000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não sejas atingido. Na tua sombra, na tua presença, ele desfaz as obras do diabo. Ele envergonha Satanás, os teus inimigos vêm por um caminho, foge por 7, ele te livra da tísica, da enfermidade, ele põe a tua mesa farta, ele repreende a mortandade que assola ao meio-dia. Aí tu vem, Senhor, está aqui o que é teu, tu me deu um talento, tá, estou te devolvendo. Deus falou assim, de jeito nenhum, não aceito isso, não admito isso. Se eu coloquei X na vida de alguém, quando eu vier prestar contas, eu quero ver o dobro, eu quero ver 2x. Isto é uma realidade dura do reino de Deus. Ou seja, aquele homem achou que o seu talento, talvez um talento, não fosse grande coisa. Vamos imaginar o que seria esse um talento. Se nós considerarmos tantas coisas que se faz no reino de Deus, talvez a gente vai inocentemente considerar algumas coisas grandes e outras pequenas. Vamos dizer assim, pregar na igreja, é uma coisa muito grande. Mas já pensou você chegar aqui e sentar nessas cadeiras todas cheias de terra e de poeira? Já pensou nós ligarmos um ventilador aqui e você não conseguir respirar de tanta poeira que o vento bate no chão e levanta uma poeirada danada? Já pensou? Então eu concluo que a pregação é tão importante quanto a faxina. Será que todo mundo pensa assim? A pregação, pastor, a pregação é tão importante quanto a faxina? Para mim é. Não sei para Deus, estou falando do meu ponto de vista. Para mim, a pregação é tão importante quanto a faxina. Porque o tempo esquenta, a gente coloca um ventilador, aí o vento bate e levanta a poeira. Daqui a pouco está todo mundo com alergia.
E as crianças? Nós temos aí crianças de colo, nós temos crianças pequenas. Como fica respirando essa poeira toda? Você vai gostar de trazer o teu filho para dentro da igreja e se deparar com um ambiente desse? Uma poeira que vai até o teto, onde você nem me enxerga, tem que abrir caminho para me ver aqui na frente? Você não vai gostar disso. Talvez eu conclua que a pregação é tão importante quanto a faxina. Então, irmãos, esse pode ter sido a representação do um talentinho que aquele homem recebeu. Mas Jesus considerou que o que botou na vida daquele homem tinha que apresentar crescimento. Ou seja, ele demonstrou que ele ficou estacionado, né? Ele ficou estacionado. Ah, Jesus me deu isso aqui, tá bom, eu vou ficar com isso aqui guardadinho, até, sei lá, até quando ele vier prestar conta comigo, eu devolvo o que ele me deu. Ora, se Jesus quisesse guardar alguma coisa com aquele homem da parábola, guardaria consigo mesmo, porque estaria muito mais bem seguro. Aí o homem vai, cava uma cova, protege, muito bem protegido, esconde o talento lá. Não, 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 não. Os talentos que Deus te deu são para serem mostrados pela sua ação fundamentada neles. Senhor, está aqui o que tu me deste, eu granjeei, eu conquistei. Então ele se mostrou, ele caminhou, ele trabalhou, ele progrediu, ele cresceu, ele prosperou. Irmão, obra de Deus, pode acreditar, ela cresce. Não cresce em número de pessoas, como se tem essa ilusão por aí, não é disso que nós falamos. Né? O irmão Alessandro estava agora há pouco pela manhã falando comigo, que jogou aquela frase da última mensagem, né, que eu peguei até do e-mail do irmão Carlos, a frase que diz: morrer por Cristo sim, morrer pela pátria nunca. Falou que jogou lá pela internet, espalhou aquilo dentro de Facebook, de comunidade militar e etc, que a coisa está pegando fogo. Opa! Isso para mim é crescimento ministerial. Quando a gente consegue mexer com a cabeça das pessoas. Aí, enquanto uns dizem assim, que absurdo, outros dizem assim, caramba, legal, estou curtindo essa. Então, nós temos que trabalhar. Ministério tem que crescer. Nós, quando começamos aqui, éramos apenas mais alguns pregadores. Crescemos a tal ponto de Deus poder nos revelar a seguinte frase: Bíblia sim, Constituição não. Isso daqui para mim, meu irmão, é uma coroação de Jesus Cristo a este ministério. Nunca, em tempo algum, foi revelado algo tão firme e radical como essa frase que nós temos. Isso é crescimento. Quando Deus dia a dia investe nas nossas vidas. Agora, se a igreja vai ter 2, ou se vai ter 2 milhões, isso não é crescimento para mim. Crescimento para mim não se traduz em número de pessoas, se traduz em número de guerreiros. É muito fácil ter uma igreja cheia de pessoas. Quero ver ter uma igreja cheia de guerreiros. É muito diferente. Então, Jesus investe, põe talentos e não aceita depois vir pegar o seu talento do jeito que deixou, porque ele sabe que o que ele tem nos dado promove o nosso crescimento e promove a multiplicação das suas ações sobre a terra. Deus precisa de nós para se multiplicar sobre a terra. O apóstolo Paulo diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, Deus está usando pessoas. Você já viu algum anjo pregando o evangelho em algum lugar? Você já viu algum arcanjo, algum querubim, algum serafim pregando em algum lugar? Deus não se, entre aspas, né? Deus não se limitou
a encontrar homens para levar o seu evangelho adiante. Não é isso que nós temos visto? Desde que o evangelho foi fundado até hoje. Então aqui diz, verso 20, então aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Cumpria, pois, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmão, uma coisinha que eu acho assim bacana, interessante, é que o homem tem 5 talentos e ele ganha mais 5. Ele trabalhou muito, não trabalhou? Ele trabalhou muito. E um tem 1 e não faz nada com ele. Aí Jesus vem e pega o talento que esse 1 tem e transfere para o que tem, já no caso já está com 10, né? Aí Jesus diz, o que Jesus está considerando? Aquele homem se empenhou muito, ele trabalhou muito, e alguém que tinha um ministério, que era esse 1 talento aqui, isso aqui representam também ministérios, representam muitas coisas. Ele é perdido, a pessoa perde o ministério, mas o ministério não se perde. Deu para você entender essa linguagem filosófica? A pessoa perdeu o ministério, mas o ministério que estava na vida dela não se perde. O Senhor diz, a minha palavra não voltará para mim vazia, ela cumprirá o que me apraz. Jesus olhou e disse assim, caramba, eu dividi 1 talento para aquele ali, ele não foi capaz, mas tem aquele lá, que está trabalhando que nem um cão brabo lá, aquele cara que de 5 multiplica para mais 5, pega o ministério que estava na vida desse 1 aí e transfere para o que estava com 5. O projeto de Deus é distribuir os seus talentos por toda a sua igreja, mas alguns negligenciam. Então, uns trabalham mais e outros não fazem nada. Uns trabalham mais, outros trabalham menos. Então, mas o fato é que Jesus sempre acha alguém para trabalhar dobrado, para se desgastar, para se arrebentar se for preciso. Mas o projeto de Deus se cumpre. E no final das contas, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. E veja que Jesus diz isso, sobre o pouco foste fiel, por de 5, por de 2. Então o 5 não era muito. Os talentos de Deus estão repartidos sobre todos. Sobre o pouco foste fiel, então sobre o muito eu te colocarei, ou seja, é a recompensa. Recompensa é o galardão que Deus tem para as nossas vidas. E ainda diz assim, entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, Deus tem projetos que nós não imaginamos. Mas quando nós conseguimos imaginar, aí nós somos que nem esse homem aí dos 5 mais 5.
nós nos desgastamos, nós nos arrebentamos se for preciso, mas o que nós entendermos como vontade de Deus, se temos o sinal de Deus de que aquilo é a sua vontade, irmão, nós seremos incansáveis, porque nós sabemos que um dia nós poderemos ouvir isso: tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra aqui no gozo do teu Senhor. E quando nós nos depararmos com a eternidade, o que nós vamos receber lá, porque tem gente que pensa que no céu é todo mundo igual, né, irmão? Não é, porque a Bíblia fala de recompensas, a Bíblia fala de galardão, então não é todo mundo igual. Quer galardão? Quer destaque? No céu. Quer destaque? Trabalha, te empenha, te lança ao serviço, caleja as mãos, soa, deixa o suor correr no rosto. Então, outra coisa aqui, né? Além dessa visão que eu acho fantástica, o talento não se perde, ele é apenas removido. Eu cansei de falar isso já aqui na igreja, que eu não tinha nenhum ministério para ser pregador. Quem já me ouviu falar isso aqui? Eu não tinha nenhum chamado para ser pregador, eu apenas tinha o chamado para ser professor de Bíblia, isso eu tinha. Por quê? Porque uma pessoa podia abrir a Bíblia em um texto que eu nunca tinha lido, e ela dizia assim: o que quer dizer isso aqui? Imediatamente vinha sobre mim a graça do Espírito Santo, e eu dizia assim: é isso, 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 isso. E depois eu ficava pensando: meu Deus, que é isso? Depois eu fui entender que esse era o meu chamado ministerial, ensinar Bíblia. Pregar, não. Eu não tinha esse chamado. Como Jesus olhou para a terra e viu que não tinha mais pregadores, como eu estava sendo fiel no talento do ensino, e estava mesmo, ele foi e tirou o talento da pregação de alguém que negligenciou e removeu para mim. Hoje eu prego, hoje eu ensino, hoje eu toco violão, hoje eu componho música, hoje eu organizo o som da igreja. Se um instrumento soar diferente, eu olho e digo: aquele está errado. Outro dia, estava eu aqui com o irmão Raimundo, não sei se ele vai lembrar, e tocando violão e ele tocando baixo. Eu falei assim: esse baixo está afinado? Aí ele falou assim: tá. Eu falei: toca o dó aí. Tan, tan. Aí, viu, está desafinado. Quando ele foi conferir, o baixo estava todo afinado, com exceção daquela corda. Daquela corda que eu mencionei onde tinha o dó. Cadê o irmão Raimundo? Lembra disso? O que é isso? Deus, como que eu ia perceber uma coisa dessa? Como que eu percebo? Mas percebe, irmão. Isso é Deus que retirou talento de alguém e transferiu para mim. Eu nunca frequentei uma escola de música. Se você colocar uma partitura na minha frente e disser: que nota é essa aqui? Você vai esperar até eu pesquisar, porque eu não conheço. Mas quando a música soa, não me interessa se o camarada é profissional, se ele é bilionário. Se ele desafinar, mesmo que eu não saiba cantar, eu digo assim: desafinou. E pode reclamar com quem quiser. É um talento que Deus removeu para a minha vida. Eu não tinha. Sabe como que eu aprendi violão? Você lembra de uma casa publicadora chamada Juerp? Nem sei se existe mais, acho que não existe mais. Lembra? Ela não vendia umas revistinhas cifradas para violão ali? Foi aonde eu aprendi um pouquinho de violão, foi ali. Com a vontade mesmo. Então eu não tenho talento para reconhecer certas coisas a nível de música. Não tenho esse talento. Agora, Deus removeu o talento de alguém e colocou na minha vida. E hoje as pessoas se impressionam, sabe com o quê? Eu recebo e-mails e várias pessoas falando pessoalmente. Sabe com o que as pessoas se impressionam? Pastor, aquela música que tocou no culto passado, aonde que eu acho aquela música? Irmão, aquela música, aí eu vou, confiro, aquela música é do cantor tal, um CD assim, assim, assim.
Aí a pessoa vai comprar. Depois que a pessoa compra, ela chega aqui, pastor, eu ouvi aquela música, mas poxa, não é igual a ouvir aqui na igreja. Nunca vai ser igual, irmão. Nunca vai ser igual. Porque aqui nós cantamos e existe uma ação. Não temos todos aqueles instrumentos que tem num CD, não tem aquela masterização, não tem aquela tecnologia toda, mas tem algo que no CD não tem. Nós aqui temos algo que no CD não tem. Então a pessoa às vezes assim, mas eu ouvi no CD aquela música e eu não senti o que eu sinto aqui. Eu não vi aquela graça, aquela coisa gloriosa como eu vejo aqui. Não viu e não é para ver mesmo, irmão. Uma vez eu estava numa igreja renovada, quando Deus me tirou da igreja batista tradicional, e fui eu e mais uma ou duas pessoas, mais duas pessoas para essa organização gloriosa na época, e apareceu a esposa do pastor, foi cantar um hino. Aí ela chegou lá na frente, irmão, vou cantar um hino aqui do cantor cristão. Falei assim, já conheço esse negócio. Pensei, né? Aí ela cantou. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Irmão, eu já tinha ouvido esse hino tantas vezes que já estava saturado. Quando aquela mulher começou a cantar, algumas coisas me cercaram, me envolveram. Eu não sei se eu ia ser arrebatado, se eu ia cair por terra. Foi tanta glória. Eu falei, a questão não é o hino. Amém, meu irmão? A questão não é o hino. Você conhece aquele comentário que as pessoas fazem de um advogado que foi recitar o Salmo 23? E de um camarada semi-analfabeto? Aí o advogado chegou e... O Senhor é o meu pastor. Aí parou, né? 2 pontos. Nada me faltará. Leitura perfeita. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. E acabou. Tá, todo mundo bateu palma para ele, tá bom. Aí daqui a pouco foi outro irmãozinho humilde recitar o mesmo salmo. Aí quando ele está, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Veio um poder sobre todo mundo começou a chorar, soluçar, uma coisa gloriosa. Aí depois os comentários eram assim, ó. O primeiro que recitou conhecia o salmo do pastor, mas o segundo conhecia o pastor dos salmos. A diferença está no salmo? Vamos às águas mais profundas, amém, irmão? Vamos caminhar, tem águas mais profundas para a gente conhecer. Você lembra da parábola das 10 virgens? Elas tinham a lâmpada. Não tinham a lâmpada? Mas não foi o bastante para elas entrarem nas bodas do Cordeiro. Então aqui, para nós concluirmos, uma coisa que diz é que e o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Veja só, que coisa terrível, coisa assustadora. O homem recebe um talento, ele negligencia e ele não multiplica esse talento. Mas ele não perdeu só o talento. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, perder um talento pode significar muito mais do que o que a gente pensa. Um talento e um talentinho de nada. Irmão, se Deus colocou alguma coisa na sua vida, valoriza. Eu já vi pessoas na igreja recebendo a seguinte revelação. Ó, irmão, você aí que está no fundo da igreja aí, você no banco, você aí é de camisa assim, 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 é você mesmo.
Deus manda te dizer que isso que tem acontecido na tua vida, é porque Ele colocou na tua vida o talento da oração. Só isso. Mas tem gente que, caramba, eu vou ficar orando lá na minha casa, quietinho, ninguém vai me ver, eu não vou aparecer para ninguém, ninguém vai nem chegar para mim e dizer assim, puxa, que bela oração. Eu estou lá escondidinho. Ah não, Jesus, não quero esse talento não. Eu quero cantar lá na frente da igreja. Eu quero louvar, eu quero que todo mundo me veja cantando. Eu acho tão bonito cantar. Tinha um jovem que frequentava aqui a igreja e ele dizia assim, o meu ministério é o louvor. E uma vez, de tanto ele falar isso, eu falei assim, por que você diz que o teu ministério é o louvor? Não, porque eu gosto muito de cantar. Quem foi que disse que o que eu gosto de fazer é o que Jesus vai me mandar fazer? Quem foi que disse isso? O talento não é Ele que reparte segundo a capacidade de cada um? Às vezes eu posso pensar que eu sou capaz de fazer alguma coisa e de repente no meio do caminho eu vou descobrir que eu não era tão capaz. Agora Ele sabe do que eu sou capaz e em que Ele vai me sustentar. Ele não nos dá nada além do que possamos suportar, nenhuma pedra mais pesada do que a que podemos carregar. Então esse rapaz dizia, não, meu ministério é louvor, eu gosto muito de louvor. Irmão, eu sempre fui apaixonado pelo louvor e nunca achei que eu poderia ter ministério de louvor. Recebi uma vez uma proposta, que estava lá num lugar fazendo uns registros de música, de partitura, essas coisas assim, e alguém me convidou para gravar um CD. Eu falei, não, estou fora. Não, mas, poxa, você é compositor, você toca violão? Não. Até hoje Jesus não falou nada com esse talento na minha vida, que eu ia gravar um CD. Se amanhã Ele falar, eu vou andar por Ele. Mesmo que ninguém tolere me ouvir, mas se Jesus disser que tem isso comigo, meu irmão, eu vou gravar. Agora, enquanto Ele não falar, eu não me meto em nada que Jesus não me mandou me meter, né? Então, o homem perdeu o talento e acabou perdendo a própria salvação. Então, o que eu tenho a dizer? Não negligencie o talento. E sobre esse rapaz que dizia, eu gosto muito do louvor, um dia ele chegou e falou assim, pastor, eu estou ensaiando uns playbacks aí, para cantar aqui na frente da igreja, amém? Eu falei, não, irmão, amém não. Não é a sua hora, não é o seu tempo, você tem muito que aprender. Você já leu Mateus todo? Não, ainda não. Então tem muito para você aprender, tem muito para caminhar. A Bíblia tem 66 livros, você ainda não leu nem Mateus? Aí foi para outra igreja, chegou lá na outra igreja, o pseudo pastor disse, não, irmão, aqui nós queremos que todo mundo cresça. Pode ensaiar, pode cantar e tá, pronto. Cantou um tempinho, 2, 3 meses, enjoou, porque cantar com playback tem que ensaiar horas por dia. Tem gente que pensa que tudo é moleza. Olha aquele irmão como canta bonito. Mas vai ver aquele irmão ensaiando dentro da casa dele. Horas de ensaio, ouvido funcionando, e som, e voz, e aquece, e faz exercício. Vai ver. Antes de uma flor nascer, meu irmão, a coisa é muito longa. Como diz o ditado, a semente só germina depois que apodrece, né? Então, aí o rapaz, o belo cantor, hoje é mais um desviado na história do Evangelho. Por quê? Porque encontrou um mercenário, um ladrão, um desgraçado engravatado atrás do púlpito, desses que gosta de aglomerar pessoas, e deu o rapaz a liberdade de cantar na frente da igreja. Só serviu para a destruição dele. Teve um também tocador de guitarra aqui da João Cardoso, o camarada veio aqui, não, que eu toco, que eu isso, que eu aquilo, que aquilo outro. Eu falei, amém, irmão. Né, pastor, tal, não sei o que, pode contar comigo. Tá bom, irmão, sente-se aí, fica à vontade. Na semana seguinte já estava no meio da rua falando mal de mim. Não, pastor, lá não ajuda ninguém a crescer, meu irmão. Não diga uma besteira dessa. Quando Deus olha para você e diz assim,
vai prosperar? Não tem homem que impeça. Sabe um exemplo que eu te dou? Eu te dou como exemplo eu. Todo mundo disse, não vai dar certo, não está certo, está errado, você não tem chamado, Deus não falou contigo. Eu falei assim, não vamos discutir não, o amanhã não fala por si mesmo, então vamos esperar o amanhã. Hoje, a prova de que esse ministério é tão forte, mas tão forte, que eu tenho aqui gente de tudo que é denominação do Rio de Janeiro. Isso prova a força do ministério. E tem mais. Os que saem daqui lamentam. Os que saem daqui lamentam. Quando sai quieto, pode voltar a hora que quiser. Mas quando sai falando besteira, eu não deixo voltar. Ah, pastor, você me perdoa? Perdoo, mas para cá não. Para cá não. Amém? É assim que a gente age. Então, irmão, eu gostei disso aqui, então eu quero dizer mais uma coisa. O homem perdeu o talento. E por que ele perdeu a salvação? Sabe o que acontece? Quando você perde o talento é a estrada que Deus te dá para caminhar. O talento é um ministério. Essa é a estrada que você tem para caminhar, para se manter firme. Se você negligencia e perde o talento, perde o ministério, você perdeu a estrada. Como que você vai caminhar sem estrada? Aí você pula daqui, pula dali, vai para uma igreja, faz amizade com um pastor, o pastor é mercenário, olha para você, você trabalha numa empresa, ganha não sei quanto, tem tanto de dízimo, e vai aquela história, e vão te cercando, aí daqui a pouco você se aborrece num lugar, sai para outro. Olha, já teve gente aqui que, não, eu me aborreci com o pastor da Assembleia, por isso. Aí depois, não, eu me aborreci também com o pastor da Batista, por isso. Eu me aborreci, caramba! Daqui a pouco ele vai dizer assim, não, me aborreci com Jesus, porque Jesus também pisou na bola comigo. Só vai faltar isso. Eu nunca me aborreci com pastor nenhum, nas igrejas aonde eu passei. Nunca saí falando deles por nenhum... Quando eu saí da igreja, não foi nunca brigado com nenhum pastor. Meu irmão, a igreja é dele, a rua é minha. Eu dobro os meus joelhos e digo, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Para onde eu vou? E uma vez, eu tive que ficar dentro de uma igreja, perseguido lá dentro. E hoje os que me perseguiram estão lá, no banquinho, bonitinhos, sentadinhos. E eu estou aqui, fazendo diferença no mundo inteiro. Ninguém impede ministério na vida de ninguém. Quando você anda na estrada que Deus traçou para você, você vai de fé em fé, de glória em glória, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Pode ser pastor, bispo, presbítero, cardeal, anjo, arcanjo, querubim, serafim, Satanás e os demônios. Se tu está na estrada de Deus, quem te sustenta é Deus. Amém? Vamos dar uma paradinha e tomar um café?